Fala oi, galera! Fala oi pro pessoal. Fala olá, gente! Fala pessoal, eu sou o Davi Luca. Eu tenho 6 anos, mas eu ainda não desenvolvi ainda a comunicação verbal, né? O Davi tá no nível 3 de suporte, dentro do espectro autista, que é o foco desse canal, que é falar sobre o ururuzinho, Davi Luca, né, baby? Né? E quanto que a gente é, cuida. Não, amor, ó, só um pouquinho, ó. Você pode esperar um pouquinho? Pode? É? De como que a gente lida com as situações do dia a dia com ele, ah, nos locais que a gente costuma ir, o que acontece lá, como que a gente consegue resolver as questões que aparecem, e não são poucas, né? As famílias que têm criança com autismo, adolescente, adulto também, é, vão entender do que eu tô falando, porque são muitas vezes que a gente volta para casa assim com um sentimento de, nossa, não precisava, né? Nossa, gente, mas para que isso, né? A pessoa parece assim que todo mundo não tem coração, mas na verdade é só a falta de conhecimento mesmo. Vai lá, mamãe, vai. A falta de conhecimento, a falta de convivência com a pessoa, né? Dentro do espectro autista. Nem todas as famílias têm a criança em casa, de fato, ali para estar no dia a dia ali, né? Na correria do dia a dia mesmo, assim, na lida mesmo, assim, tipo, não, eu tô aqui e agora? Então as famílias elas não entendem muito, né, sobre o autismo. E como eu estou vivendo agora isso, né? Tem 6 anos que eu estou com o Davi, tem 5 anos que eu já tenho a certeza absoluta de que ele é autista. ah, e eu aprendo cada dia mais com ele. Ele me ensina muito, 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 muito. Então agora eu consigo chegar aqui e falar para você que está me assistindo com clareza, né? E com detalhes da minha vivência com ele, do que ele me apresenta, do que as outras crianças, o que eu observo nas outras crianças por onde eu ando, da criança com autismo também. Por que que eu as defendo tanto? Por que que eu parece até que eu tô dentro do Davi, assim, gente, vivendo ele, porque eu tô muito com ele. Então eu acabo entendendo, né, o que tá acontecendo com ele. Às vezes eu consigo até dar uma adiantada em alguma coisa. Olha, se ele tá assim hoje, tá assado, tal. Ixi, vai acontecer alguma coisa. E aí eu já fico ali prevendo o que pode estar acontecendo com ele, de acordo com o que ele vai me mostrando aos pouquinhos, porque a dificuldade da minha criança de me mostrar as coisas, de me falar as coisas, de se comunicar comigo, é muito grave. O nível 3 de suporte tem essa dificuldade bem extrema mesmo, da falta de comunicação, de como que a criança vai falar para você, olha, o meu tênis está apertado. Você coloca o tênis, mas o tênis está servindo, mas está apertando a pontinha do dedo dele que está deixando ele angustiado, então ele tira toda hora e joga. O moleque não fica com tênis. Ele tá te falando que aquele tênis não tá legal, porque ele tá tirando toda hora o tênis, mas você experimenta, você olha dentro, você enfia a mão, você vê tudo, revira o tênis todo e tá lá. Mas a sua criança ela tá te falando, mas não tá te falando do jeito em que você tá habituado a ouvir, né? É um contexto assim bem diferente que a gente precisa ficar bem atento mesmo. E hoje eu vou falar sobre dor, que tem algumas pessoas por aí, né, que também por falta de informação, acredito eu, que elas juram de pé junto que autista não sente dor. Gente, isso é simplesmente mentira, tá? É um mito assim que você tem que, se você fala isso, você tem que tirar da sua mente isso agora. Se não já tirou, já tira. Aproveita, já tira, já vai curtindo a live, compartilhando, tá? Que hoje a gente vai falar sobre dor, sensibilidade. É, e por que que as crianças elas se automutilam, né? Por que que elas batem com a cabeça nas paredes? Por que que elas se mordem? Por que se beliscam? Por que elas se automutilam e às vezes até é, expande tanto que ela bate no outro também? A maioria das vezes, quase 100% das vezes, essa criança está com esse comportamento porque ela está sentindo um desconforto, alguma dor em alguma parte dela e que ela não sabe te falar. E o que que acontece? Ao contrário de quem fala que a criança não sente dor,
Na verdade, é ao contrário. Eles sentem muito mais dor do que nós. A sensibilidade deles é muito maior. E o que que acontece? Por exemplo, a gente machucou a mão. Nossa, minha mão tá doendo, minha mão tá doendo. Bateu a mão em algum lugar, você vai falar pra pessoa, nossa, cara, bati a mão ali, tá doendo pra caramba. Misericórdia, chegou até no cotovelo, sabe? Quando chega, dá um choquinho, você explica tudo pra pessoa. A criança autista, ela não consegue fazer isso, pelo menos a minha criança, tá? O Davi, ele ainda não adquiriu essas habilidades de chegar e me falar. Então, tem dias que o Davi, ele bate, ele prendeu o pezinho ali na porta ontem. Gente, se eu revirava o menino inteiro e não via nada. E você pergunta onde que tá doendo, Davi me mostra. E ele simplesmente não sabe apontar. Por quê? O que que acontece? A dor dele é tanta no ponto que ele se perde como que eu vou explicar? Se perde no limiar da dor e ela se expande pro restante do corpo. Parece que o corpo dele inteiro tá moído, porque tudo tá doendo nele e ele não sabe te falar exatamente o que aconteceu. Então você vai falar o quê? Que umas pessoas costumam falar, nossa, que exagero. Só vai saber que a criança tá sentindo a dor se você ver o dedo da criança pendurado. E não, porque quem sente a dor é a pessoa que levou o tombo, que levou o tapa, que levou, né, ali o beliscão, a picada com a injeção, qualquer coisa. Quem vai sentir vai ser a pessoa. E cada pessoa vai lidar com essa dor de uma forma específica. Cada um lida de uma forma. Não tem essa de, nossa, gente, eu também já fiz isso e não doeu nada. Nossa, que exagero. Nossa, os autistas adultos são tidos como frescurentos. Nossa, que frescura, que exagero. Eu mesma já cometi, tá? Erros assim, de ver uma pessoa por ser maior que eu e tal, sofrer algum tipo de lesão, alguma coisa assim, e eu olhar e julgar que aquela lesão foi, né, pequena, e que eu já sofri lesões parecidas muito maiores e sobrevivi, tá tudo bem, e tipo, só passei lá um paninho e uma pomadinha, tá tudo certo. E a pessoa me mostrou muito desconforto naquela coisa que pra mim era pequeno. Mas para ele não era pequeno, era muito grande. Talvez o maior que ele já tivesse sentido. Então, quando a pessoa chega para você, a criança que consegue falar, por exemplo, olha, tá doendo a minha cabeça, nele ali não tá só a cabeça doendo, o ouvido tá doendo, o nariz tá doendo, tá tudo doendo em volta. Então ele não consegue se concentrar em mais nada a não ser se agitar. Então ele vai ficar todo agitado. A criança, ó, corre, anda e pula e faz não sei o que e chora ao mesmo tempo e se bate a cabeça na parede. O Davi Luca vive batendo a cabeça na parede e no chão também. E quando ele tá desregulado, o que é desregulado? É quando a criança não está de boa, ela tá com alguma coisa nela que ela não tá conseguindo lidar sozinho, então ela se perde naquele labirinto lá e ela não consegue te falar para que você ajude, ela não sabe te pedir ajuda, ela não consegue fazer isso ainda. Então ela fica o quê? Fica andando, correndo para lá e para cá e se debate num lugar, se debate em outro. O Davi, quando ele tá sentindo dor, gente, pode ser no pé. Ele bate a cabeça na parede, ele bate a cabeça no chão, ele bate a cabeça em você, ele dá a cabeçada nas pessoas que tentam contê-lo, porque quando você tenta conter a criança e ela tá sentindo dor, até o seu abraço dói, né? Por causa da sensibilidade, que é muito grande a sensibilidade deles. Então, tudo que fala, ai, nossa, criança autista não sente dor, eles têm muita tolerância à dor, né? Não é que eles têm muita tolerância à dor. Quando acontece alguma coisa com eles, a dor se expande no corpo dele todo. Então, ele se desregula e não tem nem o tempo de ficar ali te falando que doeu, ou tentando te mostrar ali que doeu. Ele vai se virar de algum jeito. Às vezes tá doendo alguma coisa muito ali há muito tempo, aquela dor persistente, aguda, eles começam a se morder. Pra quê? Pra poder o cérebro deles manda essa mensagem de que se ele, sabe aquela coisa assim, ah, tá doendo? Bate mais forte em tal lugar, que aí a dor que você tá sentindo aqui faz você esquecer daquela. É mais ou menos assim que funciona, mas eles não programam isso, simplesmente fazem para se livrar daquele incômodo. Então você vai ver criança que arranca um pedaço das mãos, se morde, arranca as unhas. Davi já arrancou a unha inteira, né, dele, quando ele sofria muito com problema gastrointestinal, porque aquilo doía muito, mas olha, é dor de barriga. As pessoas só sabiam que ele estava com dor de barriga mesmo porque via ele toda hora escapando cocô mole, assim, toda hora, né, nos lugares, que eu falava, ah, eu Davi, ele não tá bem, ele tá com dor de barriga, mas só que ele tem dificuldade de mostrar na fisionomia também que ele não tá bem.
Então ele tá assim, ele continua assim, ele vem sorridente pra você e te dá uma cabeçada. A pessoa fala: Nossa, que menino traiçoeiro, malvado, você viu, veio de boa e deu uma cabeçada em mim. Nossa, quase quebra minha cara. Aí vai lá e desconta na criança. Mas na verdade a criança, ela é autista, ela não consegue te falar. E isso que ela vai te dar uma cabeçada, ela podia ter dado essa cabeçada no carro, num poste, no chão, numa parede, numa cadeira, em qualquer coisa. O ato ela ia fazer. Só que, olha, você estava perto dela, ela fez em você. Isso acontece muito comigo. Davi me dá muitas cabeçadas quando ele não tá legal. Gente, o Davi é um docinho de menino. Ele é muito fofo mesmo. Eu não estou falando isso só porque eu sou a avó dele e cuido dele e sou eu que educo ele, eu e minha família aqui, né? Mas é porque ele é realmente um menino muito dócil. Só que ele também é um menino que ele está dentro do nível 3 de suporte. Então, ele sente muitos desconfortos que ele não sabe como canalizar aquilo e se livrar daquilo sozinho. Então, expande isso nele e ele tem esses comportamentos que, dentro da nossa comunidade, a gente fala que é comportamento disruptivo, né? Que a criança está desregulada, que ele está com alguns comportamentos agressivos, autolesivos, e tudo a gente vai dando um nome, assim, para a única coisa que ele entender o que tá acontecendo ali no corpo dele, mas com dor ninguém lida bem, né? Tipo, as pessoas, cada um lida de um jeito, mas, tipo, sempre te deixa mais agoniadinho, assim. Você tá com dor de cabeça, fala: Ai, gente, por favor, para de falar que eu tô morrendo de dor de cabeça, ai, tô com enxaqueca, ai, não aguento nem abaixar a cabeça. A gente consegue explicar pra pessoa. Aí a outra pessoa vai falar: Ok, ah, não, tá bom, já que tá com dor de cabeça, remédio. Cada um vai te falar alguma coisa, ou não vai te falar nada, vai simplesmente deixar em paz, e a criança autista não. A pessoa fica lá, que é, menino? O que é que tu tem, menino? O que é que esse menino tem, gente? Esse menino para quieto, menino diabrado, menino não sei o quê. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. A pessoa quer que a criança autista, com toda essa dificuldade que ela tem, que ela tenha o discernimento de explicar bonitinho pra você, até desenhar pra você que ela não tá legal. Porque tudo que ela mostra no corpo, você dá um nome. Você inventa uma coisa, você inventa uma desculpa, você dá, coloca o moleque ali naquele lugar. Ai, se fosse eu, metia a mão, se fosse eu, fazia isso, fazia aquilo. E você, que não tem essa dificuldade toda que ele apresenta, tem a dificuldade de entender que aquele ser pequeno, inocente, indefeso, que tem todas essas dificuldades, não consegue explicar uma coisa. Então, tipo assim, fica meio, né? Eu não sei direito assim onde que tá a situação problemática na criança, que o cérebro funciona totalmente diferente, que já é comprovado cientificamente que o cérebro da criança autista, da pessoa com autismo, funciona diferente. Em todos os setores, a criança autista ela sente mais desconforto abdominal do que os neurotípicos, elas sentem muito mais dores do que os neurotípicos, elas ficam mais nervosas, elas são mais suscetíveis a infecções, adoecem com mais frequência, né? Então, assim, eles são muito mais medicados do que as crianças neurotípicas. É, na escola, não é só, nossa, vai pra escola uma barulheira, né? Não é só a barulheira, não. Tem a cadeira que é desconfortável, as crianças conversam em sala de aula, as pessoas abrem balinha, abrem isso, abrem aquilo, vai cada um com um tipo de shampoo no cabelo, com cheiro, né? Cada um usa uma maciante diferente na sua casa. Então, tipo, é estímulo demais. A criança sai da escola simplesmente transtornada. E tem horas que ali você não tá vendo nada, porque você não tem o cérebro tão delicado quanto os autistas. Então, você não vê. Só que você precisa, você que eu falo sociedade, tá, gente? Não tô apontando o dedo pra ninguém, não, tá? A gente precisa ver, vou falar a gente que fica menos chato, né? A gente precisa ver que aquela criança, se ela tá mostrando aquele comportamento de aversão a alguma coisa, é porque realmente tem alguma coisa ali fazendo com que ela mostre aquele comportamento. Porque se ela tem toda a dificuldade de te falar alguma coisa, de te apontar onde está uma dor, né? De falar quem fez isso, quem fez aquilo, de falar que aquilo está muito quente, que ela não quer fazer aquilo agora, que depois ela faz, ela não consegue te explicar nada. Você precisa entender que essa criança tem o cérebro diferente. As conexões cerebrais delas não são convencionais para elas chegarem no mesmo veredito das outras pessoas. Então ela fica ali na sala tentando te falar,
Ela olha pro coleguinha e grita o coleguinha, porque aquele coleguinha já tá lá mastigando aquele chiclete há um tempão. Aquilo tá irritando ele, ele começa a ficar irritado, começa a balançar o pezinho. E as pessoas fazem o quê? Se vira todos pra criança autista e a criança autista vira ser o problema da sala inteira. Ninguém fala, gente. O chiclete que você tá mastigando há 1 hora, que já tá um sebo na sua boca, tá irritando a criança. Tá irritando outras pessoas também, mas, né, com certeza, mas elas conseguem lidar melhor com aquilo. E aquela criança não. Naquela criança, a vontade dela é de ir lá e arrancar o chiclete da sua boca. Eu falei, chega, ô ceboso, que chiclete demorado é esse? Então, é só um exemplo que eu tô dando aqui de como que as crianças sofrem. E as pessoas fazem o quê? Não, né? Não, autista não sente dor. Direto me falam, viu? É verdade que eles não sentem dor? Eu falei, não, não é verdade. Eles têm a dificuldade de te falar quanto de dor estão sentindo. Tem vezes que eu vou no médico, aí eu tô com uma dor em alguma parte, né? Vamos pôr dor de barriga. Aí estão lá me medicando, tá? Eu vou te dar lá um Buscopan, alguma coisa na veia e tal. Aí chega a mocinha com a prancheta e me pergunta, Dona Alessandra, a sua dor de 0 a 10, quanto que ela tá? Eu paro um pouco, olho, penso assim, e consigo calcular, mais ou menos assim, quanto que tá a minha dor. O quanto que eu tô suportando daquela dor, se ela já está diminuindo do tempo que eu cheguei, que eu comecei a sentir, se ela está piorando, sabe? Pra ver quanto que ela vai me dar de medicação, quanto tempo eu vou ficar lá em observação. Tudo isso eu consigo pensar, calcular e devolver para ela. A criança autista não. A criança autista fica lá, não interessa se a dor dela tá 200 ou tá 1. Ela vai tentar te mostrar com o comportamento. E aí você precisa ter o discernimento de olhar para sua criança e ter compaixão, gente, da pessoa. A pessoa não consegue te falar, sabe? É só você ter um pouco de empatia. Falar, se fosse comigo, se eu estivesse num lugar onde eu não conseguisse me expressar, onde todo mundo que eu olhasse, me olhasse com um olhar de reprovação, onde todo mundo que está perto de mim tem 2 vezes o meu tamanho e olham pra mim com reprovação e tudo, fica quieto. Shh, silêncio, sai, fica quieto. Ah, menino chato, menino insuportável. Não vou dizer que eu sou santa e que eu também não falo que o Davi tá chato às vezes, porque às vezes ele passa dos limites de chatice. Mas é a chatice de quê? Pega os ralos do banheiro, leva tudo pra sala, eu devolvo os ralos, ele pega os ralos de novo. Esse movimento repetitivo que eu já deveria estar acostumada, mas eu sempre tenho esperança dele parar de novo de pegar o tal dos ralos, que isso me incomoda um pouco. Então, eu falo, menino, desse ser chato, vai brincar com outra coisa? Sai, menino, vai chatear lá, ó, vai brincar com o coelho lá fora. Aí ele vai lá, joga todas as coisas do coelho lá fora, faz aquela lambança lá fora com as coisas as comidinhas do coelho, com água do coelho, tudo ele joga lá. E tá tudo bem. O importante é que ele não fique num ambiente onde eu estou me incomodando com o que ele está fazendo, sendo que ele não está fazendo de propósito para me incomodar. Eu estou me incomodando porque eu sou a diva e me incomodo com o que uma criança faz, né? Que é o que eu estou vendo por aí, que eu estou ouvindo por aí. Muita gente falando, né, nas redes sociais, tem gente que pega as redes sociais para difundir o ódio, para disseminar ódio a cada coisa que você ouve, né? Uma mãe posta uma coisa, a pessoa vai lá e detona, aí, olha, só barbaridades que falam sobre as pessoas com autismo. Então, a gente que não tem essa coisa da maldadezinha, assim, sabe? De querer ver o outro sempre se ferrando, a gente precisa olhar para a comunidade autista, para as comunidades com pessoas com deficiência e ver de fato a dificuldade que aquela pessoa está tendo ali naquele momento. Claro, perguntar, né? Se precisa de ajuda e tal. É sempre de bom tom perguntar antes de já ir tocando na pessoa, mexendo nas coisas da pessoa para ajudar a pessoa na afobação, né? Mas gente, eles sentem dor, sim, tá? E não é pouca, não, é muita dor, é muita sensibilidade. Vou dar outro exemplo do Davi Luca aqui. O Davi, ele tem, já comentei algumas outras lives aqui, mas vai que tem gente nova, né? Aproveitem e já curtam a minha live, já compartilhem a live também, para o pessoal ver também que informação é sempre bom, né? Vindo assim de uma pessoa que tem mesmo a criança que convive mesmo ali, é sempre válido. Então, você que não convive com a criança, saiba que eles sentem sim muita dor. E você que convive com a criança, entenda que a sua criança está te mostrando que ele não está legal. E aí cabe a você
É claro, eu sei que é cansativo, que a gente fica o tempão lá averiguando a criança. O Davi Luca tá dormindo, eu fico olhando pra ele pra ver se ele tá com algum hematoma, ver se ele quebrou a unha em algum canto que ele tá tão irritado, ver o que é que tá acontecendo com ele pra que eu possa ajudá-lo. E eu ajudando ele, gente, eu vou estar me ajudando também. Eu vou ficar mais tranquila. Eu vou poder ficar mais calma ao chegar no outro lugar para falar com as outras pessoas. Porque tem horas que a gente tá tão aflita, a gente tá com tanta coisa na cabeça para tentar entender aquela criança, e é tanta coisa vindo de fora que a gente chega nos lugares e parece que a gente quer ser Deus. Ah, vai ser assim mesmo, e pronto, que não sei o quê. Mas não é que a gente quer ser Deus. É porque a gente passa por uma fase longa, né, de de tensão mesmo, né? A gente passa por uma fase que, gente, vai passar, vai passar. O autismo não vai passar. Ele pode mudar de fase, a criança pode melhorar num aspecto, pode piorar em outro. Vai chegar uma pessoa de alma cebosa que você vai ter que pedir iluminação a Deus, pedir paz para poder lidar com aquele ser humano, né? Porque querendo ou não, é também um ser humano, também sente as coisas, embora tem gente que a gente até duvida que sinta, mas a gente não pode fazer isso, porque as pessoas sentem dor, a não ser que tenha, né, aquele probleminha lá de saúde. Probleminha não, aquela questão de saúde que eu não sei o nome, tá? Depois eu vou ver aí, que a pessoa não tem o hormônio da dor, né? Então a criança é até perigoso que você não sentir dor, né? Então, assim, todo mundo sente dor. E todo mundo merece ser respeitado. Essas pessoas que chegam nas redes sociais falando mal, falando que é pra gente pegar nossas crianças e trancar igual era antigamente no hospício, falando que é pra gente amarrar as crianças mesmo em casa, que ninguém aguenta mais falar sobre autismo, que ninguém aguenta mais. Pessoal, quem falar isso pra vocês, você só devolve assim, meu anjo, é simples. Vai você e se tranca em algum lugar. Você não é obrigado a estar no mesmo espaço com a pessoa autista. Mas a pessoa autista, ela tem direito de circular igualzinho a você. Ela também paga imposto, a família dela também paga imposto, né? Todo mundo tem seus direitos e seus deveres. E as crianças autistas têm essa dificuldade de se impor, mas por trás das crianças autistas, ou do lado, na frente, tudo quanto é canto, você olhar, vai ter alguém que vai ficar do lado da criança autista, do lado da pessoa autista, para garantir que ela tenha, sim, acesso aos lugares. E quando a gente fica falando, nossa, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, que a gente fica brigando com as pessoas. Quando a gente fala mal de algumas pessoas, que vira e mexe, a gente dá uma desabafada, né? A gente tá falando desse naipe de pessoas, tá? Não é de você que não entendeu ainda, não é de você que não tem a criança, que você não tem a convivência, mas que você passa, que você pergunta, olha, por que ele tá agindo assim? Tem mãe que já fica alterada, fala, cadê sua conta? Mas não é pessoal ali com você, é porque ela já vem com uma carga de coisas. Durante um dia que a gente sai com a criança, a gente passa por N situações que a gente precisa de respirar fundo, pensar só em coisas boas. Eu troco qualquer palavra por palavra boa, por palavra abençoada. Vou querer xingar alguém de maldito, amaldiçoado, eu vou querer tacar um taco de beisebol na cara dele. Eu troco imediatamente, eu falo, Senhor, abençoa essa alma, porque ele ainda está nas trevas. Cadê o conhecimento dessa pessoa? E pasmem, tem gente que tem medicina, tem gente que vocês devem já ter visto por aí, né? Até neuros pediátricos mesmo, que briga com a criança na sala, que fala que a mãe não educa a criança, que fala que não sei o quê. Gente, o autismo é uma coisa super séria. É uma comunidade enorme de pessoas, com muitas dificuldades a serem vencidas. E a gente gostaria muito, mesmo assim, de que o pessoal que não tenha a criança, ela não precisa fazer um curso. Nossa, eu vou me aprofundar nisso para quando eu encontrar uma criança autista. Não tem necessidade de fazer isso. Mas quando você vê uma criança com um comportamento que você não entende, não julgue. Existe ali uma família que está lutando com todas as forças para que aquele serzinho deles viva, né? Melhor, tenha acesso aos lugares que todas as crianças têm, possa sentar no restaurante e comer do jeito dele. Ai, nossa, mas vai sentar aqui com essa criança autista comendo com a mão? Vai, querido, porque ele ainda não sabe usar talher.
tá? Então, a mãe não vai amarrar ele em casa e colocar comida no potinho, como já sugeriram, porque ele não sabe usar o talher. Ele vai aprender dentro do tempo dele, ele vai aprender. Mas não é que a mãe não ensina, que os terapeutas não ensinam, que as pessoas não estão lá ajudando ele e tal. Existe alguma situação no cérebro dele que aquele comando chega em fragmentos. Então, tem uma hora que ele pega o talher, aí tem horas que ele enche e põe na boca, tem horas que ele pega e joga, tem horas que ele solta o talher, pega com a mão e come, tem horas que ele pega com a mão e joga. Então, é assim mesmo, né? Então, o que é que eu faço com a minha criança? Eu prefiro pegar uma mesa onde ele fique de costas para as pessoas, onde ele fique de frente para uma janela, onde ele possa ver o movimento dos carros que ele gosta. Eu sempre procuro alguma coisa que o Davi gosta para deixar ele concentrado em coisas e não em pessoas. Então ele fica de frente para uma janela, de frente para uma praça, de frente para um parquinho. Eu sempre coloco ele de frente para um movimento, para evitar esse tipo de coisa, porque realmente a pessoa também não merece sair de casa toda arrumada para ir no restaurante e a outra criança de outra pessoa jogar comida no cabelo da pessoa, bater a mão e jogar bebida. Então assim, tem que pesar dos dois lados. A gente que tem a criança precisa saber que as outras pessoas não são obrigadas a conviver com os comportamentos disruptivos do nosso filho, porque ele ainda não consegue controlar a mãozinha dele para comer, para fazer isso. Então a gente vai levar assim a criança e a gente vai direcionar essa criança de uma forma que ela consiga se alimentar de boa com a gente e que se for para ela jogar comida, que ela jogue em você e não no vizinho do lado, para não sair facada nos lugares onde a gente chega com as nossas crianças, né? Porque eu ouço cada coisa que eu falo, nossa, mas deve ter alguma coisa estranha, né? Porque eu faria tal coisa no lugar dessa mãe, né? Colocaria a criança virado para cá. Ou então, ó, vamos sentar aqui do lado da criança para estar ali ajudando. Ah, vamos colocar a criança no lugar onde fique um adulto de cada lado, para que ela tenha dificuldade em sair correndo, ir para a mesa dos outros, pegar as coisas dos outros, né? O Davi, ele gosta muito de sair de mesa em mesa. Mas ele não vai atrás das comidas, não. Ele vai atrás dos celulares das pessoas, que é o hiperfoco dele, né? E agora a gente está passando um processo bem rígido assim com ele, porque ele não aguenta ver uma pessoa vendo lá seu TikTok ou resolvendo suas questões, que ele vai lá e pega. Isso já tinha passado e agora ele voltou com isso de novo, porque eu estou restringindo isso em casa. Então, o que que acontece? O que você faz em casa com a sua criança, você tem que se responsabilizar com o que ela vai fazer lá fora. Então, se aqui em casa eu não estou dando acesso aos celulares para ela, mas eu dei essa liberdade, eu construí isso com ela, os outros lá fora não têm nenhuma obrigação de pegar o seu celular e dar para sua criança. Olha, toma. Tem gente que fala, ah, eu posso dar? Ó, se você quiser dar, você pode, mas eu tô tentando tirar. Ah, então não. Né? Tem gente que fala, ai, eu não posso dar porque tem minhas coisas aqui. Eu falei, não se preocupa, não precisa. Davi, o celular não é seu, a tia tá usando, o tio tá usando, e ele causa um pouquinho e eu tiro ele do lugar, tá? Eu não deixo ele ficar lá causando transtorno na pessoa. Então, tem as duas partes ali, os dois lados da moeda, que devem ser balanceados para que ninguém deseje que a gente tranque nossas crianças no hospício de novo e que a gente não precisa ficar com eles trancados em casa. Eu me recuso a ficar trancado em casa com o Davi, levo ele para todo lugar, mas tomo essas precauções. Tem criança que nem é autista nem nada, mas é pequeno ainda e sai nas mesas e causa mesmo, e passa, puxa a toalha, sabe, da mesa do vizinho. Então, a gente que sai com criança, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter esse simancol, essa delicadeza com o outro também, né? Se a gente quer que o outro respeite a gente. Aí tá lá, sua criança tá lá, tá comendo, tá tudo bonitinho e tal, e ela tá fazendo bagunça na sua mesa porque ela gosta daquela textura da comida, ela vai enfiar a mão, vai fazer aquilo, tá sujando a sua mesa, tá sujando você, caiu suco no seu vestido, na camisa do seu marido. Ninguém tem que dizer nada. Ninguém tem que palpitar de lá. Nossa, mas essa criança tá endemoniada o quê? Ou você não consegue controlar uma criança desse tamanho? Ninguém tem que dizer nada, contando que você esteja ali no seu lugar, no seu círculo ali da sua mesa, das suas coisas, né? E também sempre de bom tom, eu sempre falo, olha, a minha criança acabou causando muito aqui, né, e tal. Dou uma ajeitada no que eu posso. Geralmente os garçons não deixam, já vem, já retiram tudo, tudo bonitinho. Eu agradeço muito a todas as pessoas que eu chego com o Davi nos restaurantes, padarias, mercados, eles
me ajudam bastante com o Davi. Às vezes o Davi sai correndo, um vai lá e pega. Ah, Alessandra, eu peguei porque. Aí, a gente pode pegar, pode segurar. Dou liberdade para as pessoas fazerem com o Davi o que eu sei que não vai incomodar ele. Né? Eu falo, não, pode segurar no bracinho dele, pode pegar na mãozinha dele firme, mas sem machucar e você traz ele para mim. Aí eu vou lá e pego. Isso, claro, quando eu estou numa situação que não dá tempo e que o Davi já está numa situação que a outra pessoa pegando ele dá mais resultado, né? Mas geralmente o Davi tá colado em mim. Então, gente, não tem muito que a gente ficar debatendo nas redes sociais, levando ódio para as famílias, falando que família de autista é isso, é aquilo, é um monte disso, um monte daquilo. Não somos um monte de nada. Nós somos pessoas que estamos agora com um processo diferente do que vocês têm em casa com os filhos de vocês e que a gente merece sim ser respeitado. A nossa criança tem várias dificuldades que o de vocês não tem, né? Diferentes dificuldades. Tem criança que apresenta tanta questão assim que você olha e você até acha que a criança é autista também, mas vai falar com os pais dizem que não. Que autista é só o seu. O meu é porque ele é levado mesmo. O meu é porque ele é danadinho mesmo. O meu é porque é assim mesmo. Então você acaba ficando na sua, porque você está identificando praticamente a sua criança na criança do outro. Mas o outro não quer que você diga nada. E isso dificulta também a divulgação deste canal. As pessoas têm dificuldade em passar pro vizinho, pro amigo, o canal que fala sobre autismo, principalmente se a pessoa já vê o comportamento diferente na criança do vizinho, na criança do amigo. Eles têm medo, têm receio. Vira e mexe, alguém me fala, ai, Ale, tem uma vizinha assim, que o filho tem isso, comportamento assim, assim, assado. Menina, eu tenho certeza que ele é autista, mas eu não vou falar porque, ai, amiga, eu tenho medo. Ai, eu morro de medo. Eu falo, ai, gente, tem que perder o medo, porque se a gente ficar com medo, aquela criança não vai ter o acompanhamento. A mãe vai dar uma surtada ali naquele momento, mas depois ela vai entender. Tenho certeza disso, que se ela não entender, é ela que vai ficar muito mal depois, porque a criança sem o acompanhamento tá criando assim as cegas, porque ele não sabe se direcionar sozinho. Né? A criança típica que você coloca na escola, a criança vai, a criança mesmo faz tudo praticamente só. O professor tá lá como mediador. E a nossa criança não. A nossa criança é diferente sim. E tem que ser tratado diferente sim. Não com indiferença, mas diferente. Porque se você trata o Davi como você trata a sua criança de 6 anos, que chega em você e fala, mamãe, eu posso jogar bola com meu amigo fulano? Eu vou com o pai dele, com a mãe? É aqui em tal lugar? Aí você pode marcar até a hora que eu volto rapidinho. Quando você chamar, eu volto. O seu filho vai lá, vai negociar com você. Você vai falar, não, ele vai fazer uma birrinha. Ai, mãe, mas eu quero, não sei o quê. Mas ele não vai causar tanto. Ele tá trazendo para você a questão. As crianças autistas, não. Então, eles têm sim que serem tratados diferentes, mas não com indiferença com desleixo, né, com descaso. Ai, deixa aí, não vai aprender mesmo. Ai, não quero aquele menino aqui não, só fica andando para lá e para cá. Ai, eu não quero nem contato com esse menino, fica gritando o dia todo. O autismo é assim, né? Se você tem no seu coração que você não suporta lidar com o diferente, com aquela pessoa que não tá te trazendo a alegria que você queria de ver a criança sentada e não pulando, de ver a criança bebendo água no copo e não no canudo, se isso faz tanta diferença na sua vida, você só se afasta, porque se a gente não serve para ser seu amigo, é só você se afastar, não tem problema nenhum, pelo menos comigo. E outra coisa, se eu vejo que a pessoa tá com muita coisinha assim, me disse uma coisinha aqui, me disse outra ali, eu não consigo ficar juntando. Então eu vou logo já disparo já pra pessoa. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Acabou aqui. Gente, é muito incrível como eu consigo agora, depois do Davi, me resolver com as pessoas, sabe? Eu não fico, ai, nossa, mas se falar isso, fulano vai ficar chateada. Ela se deschateia, tá? Porque muito mais chateação eu passo no meu dia a dia, simplesmente porque eu estou com uma criança que não consegue ainda fazer as coisas que as outras conseguem. As pessoas querem trucidar a gente por onde a gente anda. E agora? Eu só dou tchau pra pessoa, peço a Deus que ilumine o caminho dela, que ela evolua, né? Que o espírito dela amadureça. E que ela não precisa vir na minha casa limpar as coisas para mim. Ela não precisa vir na minha casa ficar com o Davi para eu ir para cinema. Ela não precisa vir na minha casa fazer nada.
Mas ela também não pode vir na minha casa e reclamar que tem roupa para lavar. Que misericórdia, tu não faz nada, fica só brincando com o Davi lá embaixo. Que misericórdia, tu pede muita comida em iFood, não cozinha mais. Eu estou cuidando da minha vida, da minha criança, e você cuida da sua criança. Do jeito que você conseguir e dê o seu melhor para sua criança. E não se incomode. Você que é mãe autista, sabe, mãe atípica, não se incomode com os olhares das pessoas, gente. As pessoas vão olhar para várias coisas com cara de nojo, com cara de deboche, com cara de não sei o quê, porque é a cara delas, é o que elas têm para oferecer. Você não pode mudar isso delas, entendeu? Mas você pode sim se concentrar na sua família, se concentrar no que você precisa fazer e tá tudo certo. Se você conseguir sua rede de apoio na sua casa, não precisa ter um monte de gente, basta ser as pessoas certas. E já era, e tá tudo tranquilo. Você não precisa ficar com aquele monte de gente na sua casa só olhando feio pro seu filho, que seu filho não para quieto. Nossa, esse menino tem forniquita, não para quieto, não. É porque são assim, tá? Os comentários são disso pra mais. É forniquito, é doido. Nossa, o menino consegue fazer tua coisa, é lesado, é. Aí você tem que ir lá, não, é porque ele tem autismo, né? Ah, desculpa. Então, chamar uma criança de lesada é normal, né? Essa lesada, retardado, não sei o que, não sei o que lá. Fica muito complicado isso, tá? Então, para finalizar aqui, termine de curtir aí minha live. Vocês que não curtiram ainda dá tempo. Um beijo pro pessoal aqui do Instagram também, que tem bastante gente aqui. Elô, meu amor, um beijo para você, viu? Todos vocês aqui que estão no Instagram, um beijo grande. Fico muito feliz quando vocês aparecem assim, tão bonitos no Instagram, para me ouvir falar sobre o meu uruzinho e as outras crianças que eu acabo expandindo um pouco para todas as famílias, porque eu não consigo ficar guardando as informações que eu tenho só comigo. Sendo que tem várias famílias que precisam saber, né? Precisa educar seus filhos em relação às dificuldades, às diferenças dos outros. Não é que o seu filho planta bananeira e já faz mergulho de sereia com 2 anos, que a outra criança precisa fazer tudo igual e na mesma época, né? Cada criança é única e a gente precisa respeitar todas elas, tá, gente? Então, em nome de Jesus, me vê com o Davi por aí, evitem falar coisas com o Davi e comigo também. Não fale que eu estou bagunçada, não fale que meu cabelo tá feio, não fale nada, tá? Só me deixa em paz e tá tudo certo. Depois eu venho, arrumo o cabelo, a roupa tá toda amarrotada, depois eu passo, não tem problema. Eu não vou pedir para você vir fazer nada para mim. Então, quando você me vê assim meio descabelada, tá tudo bem, ok? Eu só estou bem com a minha criança, eu me descabelei com a minha criança, a gente brincou junto, a gente correu junto, eu sentei na areia, tô suja, tô descalça, não interessa. Então vocês fiquem de boas, porque vai estar tudo bem, tá bom? Então, por hoje é só. As crianças autistas sentem muita dor, tá? Adultos autistas também sentem bastante dor e eles vão te mostrar da forma que eles acharem melhor ou da forma que eles se controlarem menos, né? Porque eles tentam o máximo que podem, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus todos. Obrigada pela presença. Você que curtiu minha live, muito obrigada. Quem compartilhou também. E me sigam nas redes sociais para mais informações sobre autismo. Boa noite. Beijinho. Tchau, tchau.